Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um review do notebook IdeaPad Game 3. Já passaram mais ou menos 30 dias, né, que eu comprei esse notebook, né, e eu vou falar minha opinião sobre ele. Especificações. Esse modelo notebook, ele vem equipado com o processador da Intel, né, o Core i5 da 10ª geração. Modelo é o 10300H, né, que são processadores, né, focados em jogos, né, de uso profissional. Ele vem com 8 gigas de RAM, armazenamento de 256 gigas SSD, e vem com uma placa de vídeo dedicada, né, uma GeForce GTX 1650 de 4 gigas, né. No meu caso, eu acabei fazendo um upgrade, né, de memória RAM. Né, vou deixar na descrição do vídeo o link de como fazer o upgrade da memória RAM e coloquei também um HD de 1 TB. Bom, as conexões, né? Ele tem duas portas USB do tipo 3.2, uma porta USB-C, uma saída HDMI, uma entrada P2 para microfone e fone de ouvido, uma entrada de cabo de rede RJ45. Eu senti falta de uma entrada do tipo SD, cartão SD. Como eu utilizo câmera fotográfica, e normalmente as câmeras elas utilizam esse tipo de armazenamento, isso facilitaria a transmissão das fotos para o computador. Esse notebook ele permite fazer a expansão da memória, ele tem um slot livre para incluir mais um módulo de memória RAM. E também fazer a expansão do armazenamento, né? Ele tem um slot livre de M2, né, do tipo M2, e também um slot do SATA 3. Bom, o notebook ele é equipado com uma tela de 15,6 polegadas, né, e do tipo WVA, né, que é equivalente ao IPS, né. Algumas fabricantes como a Lenovo e a Dell utilizam a nomenclatura WVA, enquanto outras fabricantes como a Acer utiliza o termo IPS, né? Eu coloquei dois notebooks, né? Uma com tela TN e uma como tela com a tela comparando com a tela do Lenovo, né? Dá pra ver a diferença, né? Da qualidade das cores, né? Você vê que no TN as cores são mais lavadas, né? Posso dizer o termo assim, enquanto na tela WVE, tipo IPS, né? As cores são mais vivas, né? Isso faz diferença na edição de vídeos, edição de imagem, né? Então, infelizmente a maioria dos notebooks, né, eles vêm com a padrão TN, né? A gente fala de padrão Brasil, mas são poucos notebooks que utilizam esse padrão do IPS, né? Normalmente são notebooks gamers ou notebooks mais caros, né? O teclado dele é muito bom, né? Eu achei ele bem macio para utilizar, né? Ele é iluminado, né? Ele dá cor azul, né? Você tem dois tipos de iluminação. Eu gostei bastante do teclado dele, né? O som, a qualidade de som dele é boa. A única coisa que eu não gostei é que eu achei muito baixo. E dependendo do som ambiente que você tá, se tiver um pouco barulho assim, mesmo no máximo, ou no volume no máximo, muitas vezes você não consegue escutar o que está saindo de som do notebook. Então, nesses casos, você vai ter que usar um fone de ouvido ou utilizar uma caixa Bluetooth, né, uma caixa de som de Bluetooth para conseguir escutar o som dele. Essa acho que é uma das coisas que eu menos gostei aqui no notebook. Então, estou utilizando agora o webcam do notebook, né? Ela é uma câmera de 720p de qualidade, né? Qualidade razoável, né? E também do microfone do notebook, né? Aí o microfone eu achei meio zoado, né? Qualidade meio baixa assim do som, mas para utilização de chamada de vídeo dá para utilizar. Bom, em relação à bateria, de modo geral, assim, se você usar apenas para usar ferramentas tipo Word, Excel, YouTube, ficar navegando na internet para estudar, enfim,
e vai durar em algo em torno de 4 a 5 horas, assim, né? Eu deixo normalmente no brilho no máximo e na parte de energia configurado intermediário, assim. Então, de um modo geral, ele dura mais ou menos essa faixa de 4 5 horas. É claro, se você estiver jogando, utilizando alguma ferramenta que utilize muito processador, a duração ela vai diminuir, né? Jogando, acho que deve durar algo em torno de 2 a 3 horas, né, a bateria. A performance do notebook, na execução dos aplicativos, de um modo geral, ela é muito boa. Para ferramentas tipo do dia a dia, assim, Word, Excel, PowerPoint, navegar na internet, é super rápido a execução dos aplicativos, né? Para edição de imagem, ferramentas tipo Photoshop, Lightroom, roda super bem, né? Para edição de vídeo eu usei só o básico, assim, né? Então ainda estou aprendendo a editar vídeo. Então, assim, pro básico que eu preciso também rodou super bem, né? Para ferramentas de programação, tipo Visual Studio, Eclipse, enfim, de ferramentas IDEs de desenvolvimento também roda super bem, né? Não tive problema com relação a isso. Para jogos, eu fiz teste em 5 jogos, né? Fiz teste no FIFA 21, rodou bem. O Wolfenstein 2, New Colossus, também rodou super bem. O Age of Empires 4, também rodou super bem. O Forza Horizon 5 rodou bem. E o Back 4 Blood, né? Esse rodou eu tive assim uns problemas quando logo que eu comprei o notebook, assim, eu não sei se é porque eu acabei instalando o Windows 11, né, e fiz o teste, talvez os drives não tivessem muito atualizados em relação ao Windows 11, né. Eu sei que alguns jogos não funcionam tão bem no Windows 11 em relação ao Windows 10. Aí, assim, primeira vez que eu testei o Back 4 Blood no Windows 11, eu achei que deu umas engasgada. Eu não achei a performance muito boa. Mas para gravar o vídeo, eu até fiz um vídeo de teste. Ele rodou até que razoavelmente bem, até o Back 4 Blood. Deu uma melhorada depois que eu atualizei os drivers, né? Teve uma atualização de drive tanto do Windows como da própria GeForce. Então rodou melhor. Agora eu não sei se era por isso, né? Mas enfim, deu uma melhorada na qualidade do Back 4 Blood. Mas ele também não roda assim suave como nos outros jogos, mas rodou dá pra jogar. Não vou falar que fica excelente, mas dá pra jogar. Bom, em relação a ferramentas acho que de design, né, que o pessoal usa, AutoCAD, que é mais focado em arquitetura, né? Essas ferramentas de arquitetura, SketchUp, design, ferramentas de design mesmo, né? Fazer design de móveis, enfim. Eu acredito que funciona tudo super bem também. Eu não fiz teste, mas eu acredito que essas ferramentas não exijam tanto de uma placa de vídeo, né? Porque não tem tantos polígonos assim. Então eu acredito que ele roda super bem nessas ferramentas. Eu fiz teste em ferramentas de desenvolvimento de jogos, né? Eu fiz uns testes na Unreal 4, na Unreal Engine 4 e no Unity 3D. Assim, para você utilizar essa ferramenta para aprender a utilizar o Unreal ou o Unity para estudar, eu acho que vale a pena, né? Utilizar ferramentas como o Maya, que é de modelagem, né? 3D. Também acho que roda super bem, né? Eu não fiz teste, mas como eu tinha um notebook bem antigo, bem mais antigo, né? Com uma placa menor, bem inferior a essa que eu tenho. Tá certo que era um Maya mais antigo, mas ele rodava bem. Então eu acredito que nesse modelo de notebook ele rode também bem. Então assim, se você quer utilizar esse notebook aí para aprender a desenvolver jogos, né? Acho que ele funciona bem, tá? Agora, se você for utilizar para desenvolvimento mais profissional, com, sei lá, é, pegar um projeto grande, assim, que tem milhares, centenas de milhares de objetos na tela e pode ser que fique lento aí para executar, né? Porque eu peguei um projeto demo da Unreal Engine, tinha 8 gigas o projeto, né? E é um projeto de demonstração da Unreal Engine 4.
Só que o bagulho é muito pesado, né? Então, assim, já é um projeto antigo até, mas é um negócio bem pesado. Você via, ao abrir o projeto assim, você via a quantidade de objetos que tinha ali de objetos modelados, de configurações, enfim. E aí, tipo, não rodou bem, assim, rodou lento, assim, ficou lento. Então, assim, pra estudo eu acho que ele funciona, mas assim, você quer desenvolver um jogo pesado, eu já acho que teria que pegar um notebook com uma placa de vídeo melhor. Bom, em relação ao notebook, eu gostei bastante dele, né? Ele atende bem às minhas necessidades na parte de edição de vídeo, imagem, para jogar de vez em quando, para estudar. Eu acredito que ele seja um dos melhores custos-benefícios que tem no mercado, né? Para efeito de comparação, né? A maioria dos notebooks de entrada, assim, tirando assim esses Chromebooks e notebooks que têm menos de 8 GB de RAM, estão na faixa de 3.200 a 4.200 reais, né? E não tem as mesmas características que esse notebook tem, né? Que, que são bem melhores, né? Por exemplo, a tela, né? Se vocês puderam reparar, né, que tem uma tela bem melhor, né? Além de ser um pouquinho maior que a maioria dos notebooks de entrada, né? Tem a relação à expansão, né? Que ele permite que você inclua um, mais um SSD, né? Do tipo M2 e tem um slot livre de memória RAM, né? A maioria dos notebooks de entrada ele vem com a memória RAM soldada, né? Por exemplo, um notebook de 8 GB vem com 4 GB soldados e mais um módulo de 4 GB, né? E se você tiver que fazer expansão, você vai ter que tirar esses 4 GB e colocar a memória RAM que você quer incluir nele. Só que normalmente quando você faz isso, você vai perder o Dual Channel, né? Aí a memória vai trabalhar no modo Flex Mode, que normalmente acaba perdendo um pouquinho de desempenho, né? Por exemplo, em jogos você acaba tendo uma taxa de FPS um pouquinho menor. Você ganha em quantidade, mas para abrir mais aplicativos, mas dependendo da aplicação você acaba tendo uma piora na performance, né? A questão também da placa de vídeo, né? A maioria dos notebooks de entrada, ela tem placa de vídeo on-board. É, Normalmente isso acaba prejudicando um pouco, né? Porque uma parte da memória RAM é utilizada nessa placa de vídeo, né? Enquanto nesse notebook ele utiliza uma placa dedicada, né? O que permite também que você consiga jogar jogos, uma quantidade de jogos maior, né? Em relação ao custo-benefício, em relação ao preço, né? Ele não tem uma diferença tão, ele não é tão mais caro em relação aos notebooks de entrada. E é por isso que eu acho que ele vale muito mais a pena do que você pegar a grande maioria dos notebooks de entrada, né? Eu paguei nele 3.920 numa promoção, né? Então ele praticamente está aí no preço médio dos notebooks de entrada, né? Em média ele custa 4.600, né? Mas eu acabei pegando numa promoção e valeu muito a pena, assim, né? Algumas pessoas perguntaram em relação ao Acer Nitro 5, né? Por que eu não escolhi o Acer Nitro 5, né? Bom, eu já tive um Acer Nitro 5. Assim, tem algumas coisas que são melhor, tem outras coisas que são piores, né? Na questão de desempenho, né, o Lenovo ele ganha na questão do processador, né, que é um pouquinho melhor, né? Ele utiliza um processador da 10ª geração, né, o 10.300H, enquanto o Acer utiliza o 9.300H. Tem a questão da memória, né? O Acer utiliza uma memória de velocidade de 2.400 MHz, enquanto o Lenovo utiliza 2.933. Então você tem um pouquinho, a memória do Lenovo é um pouquinho mais rápida. Tem a questão, aí assim, que eu acho que o Acer é melhor é a questão do som, né? A qualidade do som do Acer é bem melhor.
tanto na saída do áudio como do microfone, né? Outra coisa que é melhor no Acer é a questão da ventilação, né? Ventilação interna. Ele esquenta menos que o Lenovo, quando você utiliza jogos, né? Bom, agora no demais, assim, são notebooks que são bem parecidos, né? Mas eu acho que o Lenovo ele acaba ganhando mais nessa parte de desempenho, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, pode deixar aí no comentário. E muito obrigado por ter assistido. Valeu, até mais.